E você vai deixar de falar, não vai? Você fala as palavras-chave. Começa uma frase e eu Livro novo. Veganismo. Isso. Cachorro. Hashtag. Hello, darling. Hello, darling. How are you? Good. Good. Where is Maggie? Which Maggie? Madonna. Oh, no, Madge? Maggie. Oh, she's not doing very well at the moment. Really? Because her son left her. Really? Local? Local. Why? Ran away. Because she got another boyfriend and they had a... Because apparently he doesn't like her parenting. She's too strict. So he moved to England to He's be with right. his father. I think about it. Actually. Mas, bom, você faz parte da minha vida desde que eu tenho 16 anos de idade. Nossa. E a minha formação artística, você fez parte também, porque foi a primeira coisa artística que eu fiz da vida foi com você. Foi. Foi o Éden. Depois, né, virou um cineasta, né? É, que também foi graças ao Orgulho. Éden, porque o Éden me fez perceber o uso do vídeo, né, que a gente usava o vídeo no palco, e aquilo me deu o desejo de produzir imagem, né? Você já fazia comunicação, Já fazia né? comunicação e daí para passar para isso foi um pulo. Aí eu comecei, quando o Éden acabou, aí eu comecei já a ter umas ideias de videoarte e aí eu comecei a trabalhar com o Ricardo Sá, né? Porque ele sempre fazia a parte técnica para mim, resolvia a câmera. Uhum. Ele é tal. bom nisso, né? Maravilhoso, adoro. E ele também me ajudava na edição. Na época a gente já começou a usar Super VHS, que já era um upgrade do VHS, né? Então já tinha uma qualidade melhor, fitona, pesada. Uhum. E aí, em 91, eu fiz o meu primeiro vídeo, que foi o Linha Pontilhada. Linha pontilhada. Linha pontilhada não era aquele do Homo, não, né? Do Homo era qual? Esse aí é o 1, 2, 3. Um Terezinha 1, 2, 3. Terezinha Remix. Gente, muito engraçado esse. Eu tava revendo esse vídeo. Marcou a nossa vida. Ele vai passar agora no Metrópolis, dia 10. Muito moderno. Olha, eu Filme, assisti assim, ele essa semana, eu vou falar a verdade, eu fiquei orgulhoso dele, assim, pra estética dele da época, e os temas mesmo, essa questão feminista, que agora, da maneira como se fala agora, eu já estava falando 21 anos atrás. Uhum. Que é, assim, de você desconstruir narrativas patriarcais, que são tão entranhadas. Por exemplo, você pega uma música tipo Terezinha de Jesus, uma música extremamente machista, né? A mulher frágil, que é auxiliada por vários homens, então ela sempre precisa do homem para sair. Primeiro ela cai, aí vem um cara que tira o chão, e no final, finalmente, ela arruma um casamento, né? Então, assim, a solução da vida da mulher sempre o casamento. Aí nesse vídeo, ao invés de vir um cara que casa, vem uma bicha e tira ela dessa loja. Então, tipo assim, Os outros porque é vinham um só homem. O primeiro é um cara que tem uma coisa, tipo, muito sutil, mas é tipo um abuso sexual de um pai. Uhum. O primeiro foi seu pai. O pai chega e bota a mão dela na Bíblia. E é tudo sem precisar, não tem texto. Não tem texto, é videoclipe. É E sempre, a trilha sonora mas tem. você sente aquele terror, né, do estupro, mas numa linguagem bem Não, é pop. muito pop, assim, eu peguei Uma coisa muito meio aquela- super-herói, Que né? é bem estético da década de 90, vestidinho florado tipo Courtney Love na época, né? O grunge estava em alta, e essa coisa daquele cabelinho meio Alice no País das Maravilhas. Então tem a influência Quem era mesmo? da Lourdes. Era uma amiga nossa que ia sair pra dançar com a gente. Não lembro dela, mas... E aí eu até dei um nome pra Lourdes Interessante. Lords, em homenagem a Tracy Lords. Tracy Lords, amo Tracy Então Lords. todas as coisas pop da época assim, eu dei uma incorporada. A música, por exemplo, é do Laurent Garnier, que era um DJ clássico daquele período técnico, da atmosfera. Aí eu usei a coisa já o computador que estava começando, que tinha num salão aí, que você colocava, você entrava em frente ao computador, aí tinha uma câmera que já fazia vários modelos de cabelo. Então essa começa assim hoje, que é essa ideia da mulher sempre tem que construir a imagem, né? Essa coisa. É meio que óbvio até, mas assim, na época essa estética era meio que nova assim, da computação. As pessoas não tinham computador em casa nessa época, então eu usava essa imagem. Não tinha Eu tive que ir mesmo. num salão que era o mais high-tech aqui.
lá no shopping. Daquele salão que Eram lá no fazia shopping o Vitória. seu cabelo, né? Isso. Botava você com o cabelo pra ver se combinava. E aí começa essa imagem dela e depois, inclusive, a gente filmou aqui no Jardim Secreto. É, eu fiquei Quando pensando não que era. fosse na Ilha do Bom, em alguma casa, Não, mas porque era na aqui. época era um terreno baldio aqui. Ah, é verdade. E aí, como ele tinha aqueles muros cheios de eras, que ficava tudo verde, aí eu coloquei umas coisas também para dar um tom mais artificial que eu queria. Cobri as plantas com verde mais forte. E a gente filmou numa tarde, eu lembro, no domingo. Foi maravilhoso. E aí depois eu passei um dia, eu sempre gostei de trabalhar depressa, assim, eu chego e filmo. Eu gosto de fazer depressa as coisas, porque eu acho que quando você pensa demais e fica demorando muita coisa, perde aquela energia dessa Já vi realidade. muitas montagens de filme aqui que demoraram. E aí o trabalho parece que meses. envelhece antes de sair. Fica chato, né? E eu Aquele fogo Precisa inicial. também daquela técnica, eu gosto do corte também, às vezes meio. Apesar que esse vídeo ele é até bem redondinho, assim, os cortes na hora certa, porque ele é simples, tem momentos muito claros, assim. E aí eu peguei um dia, editei, assim, então de filmar pra estar pronto era menos de um mês, entendeu? Tipo assim, o trabalho é rápido. Uhum. Mas- Aí depois você foi pra Londres, né? Aí depois disso, isso foi em novembro, logo depois disso eu fui, porque aquilo eu filmei em outubro de 95. Esse foi o meu segundo trabalho. E já era selecta, né? Selecta, que o pessoal chama, que é um DJ, que é aquela pessoa que tem um bom gosto musical, que não necessariamente precisa de conhecer a técnica de ser DJ, mas você sempre foi Sim. selecta, que chama, que é o cara que, porra, que ele tem um bom gosto E e se que joga. ele seleciona as melhores coisas, né? Exato. Aí Sempre quando eu foi. fui pra Londres, Também depois fã do eu já The Cure. fui pra Londres com um projeto na cabeça, deixei aqui, consegui a grana. Fiquei lá 2 anos sem vir. Aí quando eu voltei em 98 eu fiz, que é a autobiografia de todo mundo, que é um vídeo também que estava bem à frente da época dele, que tratava dessa coisa da celebridade, do Que Big eu Brother. era atriz. Você foi atriz. Eu fui exatamente. atriz. Foi, você tinha Nossa. acabado de voltar de Boston na época. Tinha. E esse Sani vídeo também tá nesse vídeo. Meu Esse, marido, que é praticamente. Não é que ele seja bicho do mato, mas é a pessoa que não coloca os 2 pés na arte. Coloca um pé lá e outro cá. Mas eu fiquei sabendo, isso é um bom conselho pra você, que todo artista, ele não pode ter namorado artista nem marido. É melhor mesmo. Que tá dentro do estatuto dos artistas. Tem alguém mais. De convivência. Que tem que De ser outro- um que é artista e o outro não. Eu acho que funciona bem assim, porque um dá suporte, né? Assim, eu tenho também o equilíbrio. Ou então tenta te afundar, né? Te chama de vagabundo, sai fora logo de uma vez. Mas fala do livro, agora. Bom, Fala agora. O que você está fazendo agora? Agora, de- meu projeto artístico, agora, nesse momento, é esse livro que já está praticamente pronto, só falta para a gráfica, que eu também consegui com apoio oficial, né, de Legume Braga. É um livro de contos, é o primeiro livro de contos que eu faço. O primeiro foi um romance, Aida, Aida. no qual tem uma cena minha também. É, uma- Praticamente, Sempre né? música. Pra sempre falar de música. lobo tem que falar de mim. As nossas vidas estão, tipo aqueles tapetes, né, que vai os fios vão todos entrelaçados, assim. Engraçado, né? Que a gente podia ter se afastado. É, mas tá mas- sempre dando essa volta e a essência continua mesmo. Mas eu acho que quando existe essa conexão é o tipo de verdadeira- pessoa É, que é lobo. Cultiva as amizades, né? os amores da minha vida sempre vão estar. Os amores verdadeiros. Assim, não tem tempo, não tem distância. Pra mim isso não existe. Mas não precisa forçar. Não é forçado, é uma coisa orgânica mesmo. Que acontece porque é inevitável, faz parte da minha vida, é família, assim, é uma sensação de família mesmo que eu tenho com as pessoas que eu Sim, que é a família que a gente É a escolhe. família que escolhe, entendeu? E assim, O Lobo escolheu inclusive a camisola da minha avó. Quando ele ia dormir lá em casa, ele dormia com a camisola da minha avó. Minha avó achava o máximo. é confortável. Não Bom é? dormir de camisola. Depois de várias cervejas, que não dorme de camisola. Mas então, esse livro é bem diferente daquele outro, porque esse livro eu fui mais distante de mim mesmo. Ele, assim, é muito. Claro, o outro livro é ficção, mas ele tinha muito. Deixa eu tirar minha perna daqui. de senão um você elemento vai ficar biográfico. dormindo. Esse, o que ele reflete de mim, obviamente, são os meus interesses. Então, assim, eu sempre tive muito interesse pela figura feminina. Assim, tem muitas personagens femininas, mulheres no livro. A maioria das histórias são protagonizadas por mulheres.
Tem um pouquinho o lado meio nonsense, que tem umas 3 histórias que são meio surrealistas, assim. Tem tipo objeto antropomorfizado, sabe? Esse tipo de coisa. E tem essa coisa que entrou na minha vida de uns 10 anos pra cá, que é a questão animal, que esse livro reflete também muito. Por que é a literatura? Para mim é uma forma de registro também, do presente, da cultura contemporânea. A literatura para mim fala do momento. E a gente está vivendo um momento que o animal entrou para a cultura, né? Assim, a coisa... Brasileira, principalmente. Mas no mundo inteiro você vê isso, né? Assim, essa coisa, o animal doméstico, ele entrou para a família, e as pessoas resgatando, né? Essa coisa do resgate dos animais abandonados, a questão da fauna ameaçada. De não comprar, de não vender, né? O crescimento do veganismo também. Então, isso, o livro reflete esse momento na história da humanidade, que eu acho que é um passo ético à frente também, né? A gente, no século XX, foram vários avanços. Você teve os direitos das mulheres primeiro, depois vieram os direitos gays. E não estou dizendo que isso foi conquistado ainda, mas pelo menos não dá para negar que houve avanços. Em algumas partes do mundo teve retrocesso, mas pelo menos nessa parte do mundo que a gente vive. Claro, eu lembro na minha adolescência que eu estava até comentando isso outro dia, que bicho, na minha adolescência, era travesti. Porque os gays, os homens, né? Eles não se assumiam de jeito nenhum. Eles não podiam, né? Assim, eles não podiam, senão eles praticamente era sujo, era mandado até embora dos empregos se descobrisse que você era. O cara era afeminado, mas ele não se assumia gay. Mesmo ele afeminado. Casava em geral, até tinha uma vida feliz. Exatamente. Mas existia um estigma, era uma ditadura mesmo, de gênero, né? Assim, você tinha que ser hétero, não tinha outra opção. Ou ser caricato. Sim, ou você colocar peito, ou andar bem vestido de mulher. Aí ser cabeleireiro ou puta, né? Geralmente eram as duas opções que sobravam. Não estou desmerecendo isso, mas assim, era muito limitado. Nem todo mundo quer ser cabeleireiro ou puta. Então as pessoas tinham que ser isso, né? Como eu tenho amigas que são travestis e que eu falo, vamos lá, né? Se monta, vamos pro evento, vem pro garimpo. Gabi, eu sou travesti, eu não sou artista. Mas você não precisa ser artista. Só porque você é travesti, você tem que fazer show, cantar I Will Survive. Não, ela é travesti porque ela se assume mulher. Sem dizer nomes, mas se assume mulher. Não porque ela é puta ou porque ela quer fazer show pra todo mundo, né? É a forma como ela se expressa. Mas enfim, então esse livro reflete bastante isso. E quando você... Eu estou em abril, eu vou em abril. E nesse livro... E aonde? Já está tudo marcado? O rega-bofe para chamar a galera? Eu quero fazer vários lançamentos, eu acho que aqui eu quero fazer. Legal, porque aí... Eu quero fazer uma livraria também, para também marcar dentro do contexto literário, né, assim, de colocar nesse contexto que atrai o público. Qual é a editora? Ele é um livro que está saindo pela Lei Braga, então ele é um livro independente nesse sentido. Então assim, não vai ser pela uma editora. É que tem a editora Cousa aqui, que é super bacana, né? Mas eu resolvi fazer por conta própria, assim. Mas isso mesmo. Porque a ideia de que ele foi aprovado, ele já dá uma validade no livro também, né? Porque ele teve que passar por uma comissão, então isso, em teoria, o livro já está legitimado de alguma forma, né? Porque ele foi apoiado oficialmente, então eu não senti necessidade de ir atrás de uma editora, que eu achei que ia me dar dor de cabeça, né? Assim, sabe, tem que trabalhar com lidar isso. Com percentuais, com o número de venda, né? Eu não sei como é que isso funciona quando você tem apoio também do governo. Então, como é que você faz? A editora que vai ter os direitos autorais, ou eu não sei. E o abrigo? A questão dos animais, como que é o nome da associação, fundação? Eu tenho 2 organizações que eu sou envolvido aqui. Tem uma que é esse abrigo, que foi a primeira, quando eu voltei morar no Brasil, eu resgatei esse cachorro que estava atropelado na rua. E por causa disso, eu me envolvi com esse abrigo. Foi para onde eu coloquei ele por um tempo. Depois uma amiga... Dylan? Não, Dylan foi resgatado na Espanha. Eu já trouxe Dylan, é por isso que ele é... Né? O Dylan nasceu em Marrocos. Gringo. Ele nasceu em Marrocos. Eu lembro você me descrevendo os momentos que você vivia lá. Dylan, quem resgatou sua mudança de Londres para Espanha, que você tinha um café lá, eu ficava só me imaginando, eu lá com o lobo. O momento anterior de Londres, primeira vez que você viu uma mulher com implantes de vampiro no metrô, eu acho que a gente se comunicava por carta, porque telefone não era. A gente falava às vezes é cartão postal também. Porque MSN não tinha. Não.
E-mail nem pensar, telefone é caríssimo. A gente não E tem eu umas sabia cartas de que você tudo mandava. o que estava passando com o Lobo em Londres. Mas Veja eu, bem. antes de ter e-mail, lá quando eu morava lá, que eu cheguei lá antes de e-mail, eu mandava cartas para as pessoas. Eu Quando foi escrevia. quando você foi me visitar lá em Boston? Não tinha. A gente Não tinha e-mail. Não, a Eu gente trabalhava com uma escola de computação da Michelle e que a gente tinha que aprender 3 meses para fazer não sei o que no computador. Uma coisa Depois eu específica. nunca conseguia concluir, porque era MS-DOS, né? MS-DOS. Bicho, eu fazia metade do curso, eu ganhava o curso, que era caríssimo. Eu falava, bicho, não tem paciência pra isso não. Depois veio, né, como que a linguagem é, né? Ela foi Mas se aí, adaptando, que até minha avó usa Facebook hoje. Aí foi assim, aí o Dylan, na verdade, ele foi uma inspiração também, porque a gente chegou na Espanha, lá tinha esse problema de animal abandonado, resgatamos ele do tipo que seria o CCZ de lá, que é o que eles chamam de Pereira, né, que Pero, que é cachorro em espanhol. Pereira. E O nome aí- dele devia ser Pereira. Não, o nome dele Não, é Dylan. Dylan Tomás. Dylan Pereira. Dylan Pereira, não, porque ele é traumatizado. Pronto, vou chamar ele de Pereirinha. Mas aí eu me envolvi com esse abrigo que chama Espaço Esperança, que fica lá em Vila Velha, que a gente tem uns cães que estavam numa situação muito ruim, e deixamos eles bem, eles moram lá, alguns tem bastante tempo que estão lá porque são velhos, ninguém quer. E de vez em quando a gente resgata com os novos, assim, e coloca para adoção. E tem essa outra ONG que eu ajudo também, que é a Amizade ao Luxo, que ela não é resgata, mas ela dá suporte para quem resgata. Uma ONG que trabalha mais na parte educativa, de levantar fundos e também de trabalhar com os órgãos das prefeituras, que nunca tem dinheiro para nada. Então, assim, chega um cachorro que precisa de cirurgia, a gente vai em banca. Sabe, compra remédio, vacina, esse tipo de coisa. Então, Trabalha se com a área precisar mais de alguma pobre. coisa aqui do garimpo, para amizade é um luxo. você pode Terça-feira contar com vai a ter um jantar gente. aqui na A Mônica. gente podia fazer um desfile de cachorro. A gente pode fazer, claro, já é uma ideia. Não é? E terça-feira, dia 1º, vai ter o jantar beneficente aqui, que é o terceiro já que a gente faz. Aham, eu já ouvi falar. E junto com isso veio a história do veganismo também, que ficou uma coisa importante na minha vida, de 10 anos pra cá. Alimento cura. O veganismo foi assim, a primeira vez que eu ouvi o termo foi quando eu mudei pra Londres. A Suki Lan, aqui de Vitória, tinha um café vegano. Isso em 95, 96. Na época o termo vegano era bem obscuro ainda. Aí ela tinha esse café lá em Covent Garden, assim, um lugar que é assim, berço da contracultura, que é o New Zealand. E aí eu falei, mas o que é vegano? Ela falou, é vegetariano, sem ovo, sem leite. Eu falei, daí eu comia lá direto. Então, aqui eu Acostumado com o Marcão, né? Exatamente. Eu sempre gostei de comida vegetariana. Carne eu já tinha abandonado há bastante tempo nessa época. E aí começou essa ideia do veganismo e tal. Mas assim, eu só realmente abracei a coisa alguns anos depois. E aí foi com a questão mesmo, quando a internet pegou fôlego, eu comecei a me educar mais sobre a questão das fazendas e tal, aqueles vídeos. Começaram a Nossa, aflorar. eu nem assisto. E aí eu saquei o seguinte, para você ser vegano e realmente ficar vegano, tem que ter um clique lá dentro de alguma coisa. E esse clique é a compaixão. Você fazer só por saúde, você acaba não fazendo. Porque você sabe... Você escorrega, né? porque você sabe que você comer uma coisa de leite aqui, não vai te fazer mal. Não vou dizer que vai fazer mal. Agora, quando você faz pelo outro, então você sabe que você não vai te fazer mal, mas vai fazer mal pelo outro, pelo qual você se preocupa, entendeu? Eu acho que a melhor comparação é tipo uma mulher que fuma e nunca consegue parar de fumar, e quando ela fica grávida, ela para. Sim. Porque ela não está fazendo por ela está fazendo pelo filho. Ela é obrigada a parar. E aí tem essa motivação muito forte, que é o outro. Então, assim, o veganismo é muito isso também, é você fazer um sacrifício, porque no mundo que a gente vive predominantemente não vegano, você tem que ter uma disciplina. Até da questão social, às vezes. Tudo, né? O lixo que nos oferece a cada dia. Mas né? pra mim, assim, essa coisa de ser diferente também sempre foi pra mim, na verdade, em vez de ser um problema, na verdade, uma vantagem. Porque faz você enxergar o mundo de outras formas. Você ser mais criativo. Ser mais criativo, você acaba pensando mais. Então, tudo te faz pensar, tudo te faz sair daquela... Tipo, não posso comprar uma roupa, né? Uma grife e tal, mas eu posso comprar uma roupa de brechó que me faz parecido com aquilo, né? Hoje eu tava vendo uma comparação ridícula, mas no video show tinha as mulheres que
de repente se encontram com a mesma roupa numa festa. Aí chegou uma senhora assim pra outra mais jovem que tava com a roupa igual ela e falou assim: ah, que lindo o seu vestido, apesar de ser uma cópia, ele ficou muito bem em você. Mas muitas vezes você já passou por isso? Você vai numa festa chiquérrima, né? Chega lá, você brilha mais que as outras pessoas que estão com uma roupa caríssima. Várias vezes. O importante é o brilho, Lobo. Carisma. Brilho, carisma e você, originalidade, assim, de você realmente ser quem você é. Fala a última coisa que o Alemão já tá mandando cortar. Qual o nome do livro? O nome do e livro uma é mensagem final do seu O nome do coração livro pra é gente. Ponto de Fuga, Ponto de fuga. que é a ideia que eu trabalho no livro, essa ideia de que você está sempre querendo mudar de lugar um pouco, seja metaforicamente ou realmente fisicamente, ou mudar de opinião, mudar. Eu acho que isso que é viver, você está sempre Você fica nesse inquieto. fluxos constante. É essa a ideia do ponto de fuga. E a minha ideia final seria essa, eu acho que a inquietude, continuar do livro então, falar. Bom, a ideia do livro é essa. Então, assim, seguindo nessa ideia do fluxo, dessa mudança constante, eu acho que todo mundo tem que ter essa busca constante, ser criativo. Não importa quantas vezes você pode trabalhar num banco. Eu acho que todo mundo tem quase que uma obrigação de criar no mundo, de fazer, ter um impacto no mundo, de fazer alguma coisa interessante, seja artisticamente, seja como ativista, se puder fazer os dois, melhor, de enxergar o próximo, de você andar com os olhos abertos. Eu vejo as pessoas muito cerradas no mundo delas, eu não enxergando, a realidade é muito incrível quando você sabe explorar. Sabe? Mas você tem que enxergar a realidade. É uma metáfora quase religiosa, aquela coisa de São Paulo, né? As escamas que caem dos olhos, no caminho de Damasco. Mas eu acho que da Bíblia, uma das imagens que eu acho mais legais é essa, a coisa de deixar as escamas caírem e de realmente enxergar. E eu acho que o artista faz isso, por isso que ele sempre enxerga as coisas antes, né? Ele é igual aquele animal que percebe que tem um terremoto, aqueles animais da savana, antes do ser humano, né? Igual os animais quando está Sente a vibração, né? E eu acho que o artista é como esse animal, ele percebe antes as coisas. Arrasou. Então, assim, Arrasou. desenvolver esse sentido eu acho muito importante. O lado animal. E a mensagem final. É essa a mensagem. Essa final. mesmo. Essa é a mensagem. Beijo, Lobo. Olha, dessa vez de novo foi só selinho, não teve copo de cerveja. E olha, eu tenho ela que não beber. deixou ela falar muito, eu falei pra caramba. Eu falei pouco. E outra coisa, está um ambiente maravilhoso aqui, vocês não estão percebendo? O ar-condicionado está funcionando. Por que será? É porque Ed não está aqui pegando fogo aqui nesse ambiente. Né, Ed? Tacando Estou fogo. reinando aqui. Mas te confesso que estou morrendo de saudade. Eu te vejo no próximo garimpo.